Meus queridos, a paz do Senhor, Levi aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio da lição de número 11, Lições Bíblicas Adulto, editada pela editora CPAD, que está trazendo o título Cultivando a Convicção Cristã. Nós estamos estudando o terceiro trimestre de 2023. Já está disponível já aqui no canal o vídeo da lição do próximo trimestre, que é a lição de número do quarto trimestre. Já postei hoje na parte da manhã, terça-feira hoje, né? Para você que ainda não está de posse da sua lição ainda, para você conhecer as 14 lições, página por página, dessa lição do quarto trimestre de 2023. Tá? É só você pesquisar aí Lições Bíblicas, quarto trimestre de 2023, aqui no canal Levi Modeste da Silva, que você vai encontrar o vídeo, que tem aproximadamente 3 minutos e 27 segundos, para poder mostrar toda a lição, tá ok? E estamos estudando a lição de terceiro trimestre de 2023, que está trazendo o título A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E nós já passamos por 10 lições. E na lição de número 1 nós estudamos a igreja diante do espírito da Babilônia. Na lição de número 2, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Na lição de número 3, o perigo do ensino progressista. Na lição de número 4, quando a criatura vale mais que o Criador. Na lição de número 5, a dessacralização da vida no ventre materno. Na lição de número 6, a desconstrução da masculinidade bíblica. Na lição de número 7, a desconstrução da feminilidade bíblica. Na lição de número 8, transgênero. Que transrealidade é essa? Na lição de número 9, uma visão bíblica do corpo. Na lição de número 10, a renovação cotidiana do homem interior. E a lição de número 11, que é a lição que nós vamos estar estudando no próximo domingo, no dia 10 de setembro de 2023, está trazendo o título Cultivando a Convicção Cristã. E o texto áureo nos diz assim: porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Verdade prática. O cultivo da convicção cristã é imperioso para a prática e a defesa da fé em tempo de adversidades. A leitura bíblica em classe está registrada em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo de 1 a 12, que diz: porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousado em nosso Deus, para vos falar o evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado. Assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesado. Antes, fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nos eres muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa
justiça e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco, os que crestes, assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós como o pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. E os hinos sugeridos para esta lição é o número 16, 227 e 355 da harpa cristã. Caso você ainda não conheça algum desses louvores, é só você pesquisar no YouTube, no canal Levi Modesto da Silva Oliveira, pesquisar por hinos sugeridos, lição de número 11, cultivando a convicção cristã, que você vai encontrar todos os 3 louvores na sequência. Comentário, introdução. Diante das incertezas atuais e dos ataques às doutrinas bíblicas, é indispensável ao crente cultivar uma profunda convicção cristã. Não cabe ao salvo esmorecer em meio às tribulações, mas prosseguir confiante pelo prêmio da soberana vocação. Nesta lição, estudaremos os aspectos espirituais, moral e social que formam a convicção de nossa fé cristã. O objetivo é despertar em cada cristão o desejo de ser um autêntico embaixador de Cristo em um mundo de trevas. No primeiro tópico vai trazer o título Convicção Espiritual. Primeiro subtópico, Poder do Evangelho. No segundo subtópico, Confiança em Deus. No terceiro subtópico, Fidelidade na Pregação. No segundo tópico vai trazer o título Convicção Moral. Primeiro subtópico, Retidão nas Ações. No segundo subtópico, Reputação ilibada. No terceiro subtópico, Vida irrepreensível. No terceiro tópico traz o título Convicção social. No primeiro subtópico, Bem-estar comum. No segundo subtópico, Dedicação altruísta. Vindo para o livro de apoio, no capítulo de número 11, que está trazendo o título Cultivando a Convicção Cristã, nos diz: porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Diante das incertezas do tempo presente e dos ataques às doutrinas bíblicas, torna-se indispensável o crente cultivar profunda convicção cristã. Não cabe ao salvo esmorecer em meio às tribulações, mas prosseguir confiante pelo prêmio da soberana vocação. Nesse capítulo, estudaremos os aspectos da convicção espiritual, moral e social de nossa fé cristã. O objetivo é despertar em cada cristão o desejo de ser um autêntico embaixador de Cristo em um mundo de trevas. Primeiro tópico, convicção espiritual. O primeiro subtópico, poder do Espírito. Na segunda viagem missionária de Paulo, por volta dos anos 49 e 52 d.C., por orientação divina, o Evangelho de Cristo foi proclamado na Europa, após ter sido impedido pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia e na Bitínia, conforme nós vemos essa referência em Atos capítulo 16, versículos 6 e 7. O apóstolo teve uma visão em que um homem dizia-lhe: passa a Macedônia e ajuda-nos. Atos capítulo 16, versículo 9. A partir desta revelação, a mensagem da cruz foi anunciada em Filipos e depois em Tessalônica e Corintos. Atos capítulo 16, versículo 10 a 12, capítulo 17, versículo 1, capítulo 18, versículo 1. David Williams arrasou que os missionários reconheceram o sonho de Paulo como orientação divina. O verbo significa somar parcelas, a semelhança de nossa expressão somando tudo. De modo que, logo depois dessa visão, procuramos partir, isto é, eles procuraram meios de obedecer. Este é o sentido do grego.
inquirindo a respeito de navios e outras coisas. A partir de Troade, Paulo e os seus companheiros Silas, Timóteo e Lucas navegaram em direção à Macedônia. Chegando a Filipos, uma colônia romana, após expulsar o espírito de adivinhação de uma jovem pitonisa, Paulo e Silas foram severamente castigados com varas em praças públicas e lançados na parte inferior da prisão municipal, conforme nós vemos em Atos capítulo 16, versículos 16, 18, 22 e 23. Esses sofrimentos, contudo, não os dissuadiram, pois, cheios do poder do Espírito Santo, oravam e cantavam hinos a Deus perto da meia-noite. Ao milagre da graça demonstrado nas vidas dos missionários, Deus acrescentou outro de caráter natural. Um grande terremoto sacudiu a prisão e soltou as cadeias de todos. Atos capítulo 16, versículo 26. E naquela madrugada, o carcereiro e toda a sua casa receberam a salvação. Após sofrer tais tribulações, ainda com os vergões das varas e as marcas dos grilhões no corpo, os missionários viajaram para Tessalônica, tomados de plena convicção. Mais tarde, o apóstolo atestaria que o anúncio do evangelho em Tessalônica não foi mero discurso racional, mas, sobretudo, em poder no Espírito Santo e em plena convicção. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5. Significa que, na pregação, os missionários conheceram a sanção do Espírito Santo, dando força espiritual às palavras que diziam e produzindo neles grande confiança. A boa nova foi ministrada com total ousadia no poder do Espírito, de modo que resultou na salvação e libertação de almas. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 6 a 10. Assim constata-se que, na ausência de convicção espiritual, a palavra de Deus é reduzida a mero intelecto humano e o seu resultado é inócuo na transformação de vidas. Mateus capítulo 7, versículo 29 e 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1 a 5. Segundo subtópico, confiança em Deus. Paulo declara que, mesmo tendo padecido e sido agravados em Filipos, em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2, parte A fé deles não estava abalada. O registro bíblico revela que a irritação das autoridades deu-se porque se perdera a esperança de lucro por causa do exorcismo do espírito da pitonisa. Atos capítulo 16, versículo 19. A narrativa, porém, foi a de acusar os missionários de introduzir práticas ilícitas na cidade, propagando costumes que aos romanos não era permitido aceitar nem praticar. Atos capítulo 16, versículo 21. O comentário bíblico pentecostal destaca que esta acusação se refere aos missionários converterem cidadãos romanos. Os romanos eram proibidos pela lei de se converterem. Assim, toda a pregação evangelística feita pelos missionários seria visto como contrário à lei. Aqui os magistrados cometeram abuso de poder. Os direitos de cidadão romano de Paulo e Silas foram violados e arbitrariamente, sem julgamento formal. Ambos foram condenados à prisão. Atos capítulo 16, versículo 35 a 40. Mateus Henry enfatiza que há nessa história um exemplo vivo da afronta e fúria dos perseguidores, que é o que podemos encontrar se formos chamados a sofrer por Cristo, e da coragem e consolo do perseguido. Nesse cenário, a convicção espiritual é o que impulsionava os missionários a prosseguir, tornando-os ousados em Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2, parte B.
O comentário do Novo Testamento, aplicação pessoal, esclarece que somente essa coragem sobrenatural poderia ajudar os homens a enfrentar a perseguição com ousadia, porque a ameaça da oposição não tinha ficado para trás em Filipos. Em Tessalônica, os inimigos tinham iniciado uma revolta contra Paulo e Silas e seus ensinos. Os líderes judeus tinham declarado que Paulo e Silas eram culpados de traição contra César, porque estavam confessando fidelidade a outro rei, Jesus. Atos capítulo 17, versículo 7. Em nosso atual contexto, a perseguição religiosa já é perceptível em nosso país. Cita-se, por exemplo, que a pregação contrária à homossexualidade pode ser enquadrada na lei do racismo, com punição de 1 a 5 anos de prisão e multas. Artigo 20, Lei 7.716/1989. A condenação e a expulsão de espíritos malignos podem ser enquadrados como racismo e preconceito religioso. O decreto de número 11.446 de 2023. Infelizmente, a laicidade ou laicismo tornou-se a ordem do dia, silenciando pela simples menção toda e qualquer tentativa de análise teológica de nossa realidade política. Não obstante, em Tessalônica, em meio às perseguições e lutas, Paulo e seus companheiros anunciavam o Evangelho de Cristo com ousadia, confiança no poder, no Deus Todo-Poderoso. Desse modo, somos igualmente encorajados a não desfalecer na pregação do Evangelho, mas confiados em Deus, jamais recuar e nem mesmo se atemorizar diante das ameaças de prisões ou de morte. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Terceiro subtópico: fidelidade na pregação. Paulo assegura que o evangelho anunciado em Tessalônica não foi por engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Nesse versículo, ele enumera 3 das principais acusações recebidas dos judeus. Em primeiro lugar, os seus adversários procuravam colocar o evangelho em descrédito, argumentando que a mensagem da cruz era um engano ou erro, dando a ideia de que Paulo estava iludindo as pessoas, principalmente quanto à sua identificação de Jesus como Messias. Em terceiro lugar, os opositores questionavam a integridade moral e a motivação do apóstolo. Eles equiparavam a fé cristã com os ritos de imoralidade sexual dos cultos pagãos e difamavam o cristianismo como praticante da mesma imundície. Por fim, retratavam apóstolos como fraudulento, que usava de artifícios para atrair e ludibriar a fé de pessoas ingênuas e incautas, objetivando vantagens de ordem pessoal. Defendendo-se, Paulo declara que o evangelho é de Deus e que foi ele próprio que o comissionou como arauto. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, parte A. O apóstolo demonstra total fidelidade ao evangelho que lhe fora confiado, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, parte B. Ratifica que a doutrina cristã não procede de fábulas inventadas, condutas indecorosas ou de artimanhas para seduzir as pessoas a crer em mentiras. Dessa forma, o propósito paulino não era o de satisfazer os seus ouvintes com falsos discursos. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 6, Tiago capítulo 1, versículo 22. O comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento arrazoa que as mesmas linhas de ataques e acusações podem ser identificadas em nosso século. Infelizmente, os ministérios públicos sinceros e os charlatões provavelmente têm sido
pintados com o mesmo pincel dos céticos, quer sejam inflamados pelo erro na pregação de alguém, sem nenhuma razão, dizendo ser a religião fora de moda que só procura o poder ou edificar um império, ou trapacear os inocentes e incautos no que se refere a dinheiro, o combustível para as fornalhas das acusações tem permanecido essencialmente o mesmo. Nesse sentido, somos exortados a manter fidelidade na pregação bíblica. Nosso compromisso é defender a verdade do Evangelho, repudiar os falsificadores da palavra de Deus e anunciar a Cristo com sinceridade. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17. Frente a Erickson, observa que precisamos considerar o dever de viver a pureza e uma vida reta, a fim de evitar trazer reprovação ao nome de Cristo. Tito capítulo 1, versículos 6 a 9, 1 Pedro capítulo 3, versículo 13 a 17 e capítulo 4, versículo 14 a 19. Segundo tópico, convicção moral. Primeiro subtópico, retidão nas ações. O dicionário Vine descreve retidão como caráter ou qualidade de ser reto ou justo. Acrescenta que o termo faz alusão a tudo que é certo ou justo em si mesmo, ao que quer que se conforme com a vontade revelada de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 6, versículo 10, 20, João capítulo 16, versículo 8 e 10. Nesse conceito, a conversão opera transformação e retidão moral na vida do crente salvo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Desse modo, a Bíblia orienta-nos, dentre outras coisas, a deixarmos a mentira e falarmos a verdade. Efésios capítulo 4, versículo 25. A deixarmos o furto e sermos honestos. Efésios capítulo 4, versículo 28. E a não pronunciarmos palavras torpes e dizermos apenas o que edifica. Efésios capítulo 4, versículo 29. Nesse aspecto, na obra Igreja Eleita, enfatiza-se que, segundo as revelações das Escrituras, o crente salvo deve pautar as suas atitudes segundo a moral bíblica, baseado na integridade, não de acordo com o contexto social em que se está inserido. Desse modo, um crente fiel não só deve fazer a diferença, como também o seu comportamento deve ser referencial para a sociedade. Como resultado, velhos hábitos são abandonados, condutas reprováveis são descartadas e nítidas mudanças comportamentais são percebidas. Assim, aqueles que desenvolvem a nova natureza de Cristo adquirem caráter que não somente perdura, como também transforma. Coerente com a mensagem transformadora do Evangelho, Paulo reivindica a retidão das suas ações ao afirmar à igreja em Tessalônica que nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 5. O apóstolo novamente refuta a infâmia e a calúnia dos judeus acerca da sua conduta, ao contrário de alguns retóricos ambulantes da época, que buscavam obter fins egoístas mediante discursos insinceros. Paulo enfatiza que jamais usou de falso sentimento para a obtenção de favor algum. E ainda, o apóstolo ratifica que a sua motivação era desprovida de qualquer ambição financeira. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 5, parte B. Paulo assegura que jamais fizeram do seu ministério um pretexto de ganância ou de fins lucrativos, ao contrário dos falsos oradores do seu tempo, que ensinavam que as pessoas pagavam para ouvir. O apóstolo não almejava nenhum benefício pecuniário. Para autenticar a retidão da sua postura, Paulo invoca o próprio Deus como a sua testemunha. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 5, parte C.
Contudo, lamentavelmente, não são poucos os falsificadores da palavra de Deus em nossos dias. Os tais motivados pelo desejo de ascensão, cobiça e demais interesses obscuros, fazem uso de lisonjas e adulações para manipular, seduzir e extorquir os fracos na fé e os que têm falta de discernimento. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4. Somente o falso cristão é de buscar poder ou lucro e a influência por meio da bajulação mentirosa. Romanos capítulo 16, versículo 18. A conduta de retidão é virtude do crente regenerado. Colossenses capítulo 2, versículo 23, 1 João capítulo 3, versículo 18. Segundo subtópico, reputação ilibada. Considera-se, portanto, de reputação ilibada o que tem reconhecida idoneidade moral. Atos capítulo 6, versículo 3. O conceito de idoneidade moral relaciona-se diretamente às virtudes de respeitabilidade, de honra, de dignidade, de seriedade e de bons costumes. Em virtude da relevância do termo, sendo este um requisito para o acesso a cargos públicos, o ex-senador da República Pedro Simão, do PMDB do Rio Grande do Sul, propôs a alteração na lei de introdução do Código Civil. O projeto de lei do Senado, do PLS 401/2019, assim define os conceitos de reputação ilibada e idoneidade moral. Primeiro, reputação ilibada é a situação em que a pessoa não teve e não tem contra si antecedentes de processos penais transitados em julgado ou processos judiciais criminais em andamento. Segundo, idoneidade moral é o atributo da pessoa íntegra, imaculada, incorrupta que, no agir, não ofende os princípios éticos vigentes em dado lugar e época. No contexto da ética e da moral cristã, Paulo avalia-se portador de idoneidade moral e de reputação ilibada por meio do versículo: e não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem dos outros. 1 Tessalonicenses capítulo 6, versículo 6, parte A. Somado às demais virtudes, o apóstolo ratifica que o seu interesse na proclamação do evangelho não incluía a busca de reconhecimento, exaltação, aplauso ou elogios de homens. Ao Gálatas, ele escreveu que o seu chamado não consistia em agradar aos homens, mas a Deus. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Nesse quesito, o comentário Bacon conjectura que, se tais expressões ocorreram, poderiam ser apreciadas de passagem, sem serem aproveitadas como um fim em si mesma. Não devemos considerar essas palavras como desaprovação de expressões amáveis de estima a quem ministra. Autopromoção, vantagem, egoísta, glorificação de si mesmo, como são sustis essas tentações na vida do trabalhador cristão que é inflamado com a ambição de ganhar almas para Cristo e promover o seu reino. Mas, como atesta Paulo, os limpos de coração estão cientes da pureza de motivos. Paulo adotou essa conduta em todo lugar, demonstrando a coerência e a integridade do seu apostolado. Ele não procurava obter vantagem nem honra em parte alguma. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 5 e 6. Aos Coríntios escreveu que o crente deve gloriar-se no Senhor e não em si próprio. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 29 e 31. Os que aspiram fama e prestígio caem em tentação e maculam o evangelho. Nosso viver deve glorificar a Deus. A ele seja glória na igreja em Cristo Jesus para sempre. Efésios capítulo 3, versículo 21.
Terceiro subtópico: vida irrepreensível. O objetivo irrepreensível denota uma conduta que não pode ser censurada. Efésios capítulo 5, versículo 27 e 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13. Quando usados como advérbios, significa que nenhuma acusação pode ser mantida absolutamente, nenhuma acusação pode ser feita. Nesse contexto, Paulo invoca tanto a Deus como a igreja em Tessalônica como testemunhas da sua postura santa e justa e irrepreensível. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10. Essa tríade de termos empregados por Paulo pode ser assim definida. Primeiro, santamente ou piamente, que descreve o dever da pessoa para com Deus. Segundo, justamente ou retamente, que indica o dever para com os homens, mas também enfatiza a vida justa perante Deus. Terceiro, irrepreensivelmente, que denota comportamento pessoal incensurável, inculpável. Essas designações implicam em obediência nas questões morais, atitudes de retidão exemplar e conduta sem motivo algum de reprovação. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16 a 23. Denota o padrão de comportamento para com Deus, para com os homens e para consigo mesmo. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. O apóstolo era ciente da influência que a sua vida exercia sobre os fiéis. A conduta acima de qualquer suspeita vivenciada diretamente por Paulo certamente servia de aprendizado para a igreja, para vos dar em nós mesmo exemplo, para nos imitardes. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 9. Nesse mister, aqueles que transmitem a mensagem do Evangelho a outros devem não apenas proclamar a mensagem, mas também vivê-la. Eles devem ser exemplos dignos de ser seguidos. A respeito desse dever, Matthew Henry salienta que a conduta geral e o comportamento deles deve ser de acordo com o bom exemplo que o apóstolo e aqueles que estavam com ele deram a eles. Vós mesmos sabeis como convém imitar-nos. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 7. Aqueles que plantaram a religião no meio deles tinham dado um bom exemplo diante deles. E os ministros do evangelho deveriam ser exemplos ao rebanho. O dever dos cristãos não é somente andar de acordo com as tradições dos apóstolos e as doutrinas que pregavam, mas também de acordo com o bom exemplo que deixaram. O bom exemplo particular que o apóstolo menciona era a diligência deles, que era tão diferente das pessoas desregradas que andavam no meio deles. Nessa concepção, avalia-se positivamente o desprendimento de Paulo e dos seus companheiros, não apenas em atender o chamado divino, mas também o de apresentar-se como modelo de fé para a igreja. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 16, capítulo 11, versículo 1, capítulo 9, versículo 26 e 27, Filipenses capítulo 3, versículo 17. Do contrário, os missionários assemelhar-se-iam à hipocrisia dos escribas e fariseus. Mateus capítulo 23, versículo 15. Desse modo, constata-se que o grau de comprometimento adotado pelo crente que possui os valores do reino é o reflexo do nível da sua comunhão com Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32. Terceiro tópico, convicção social. Primeiro subtópico, bem-estar comum. O bem-estar comum alcança o homem nas suas necessidades físicas e espirituais. O bem comum constitui-se ao mesmo tempo de um direito e de um dever do cidadão. A consciência de ser responsável pelo bem comum na sociedade pertence à tradição cristã. Nossa declaração de fé ensina que a Bíblia é o manual de Deus para toda a humanidade e que as suas instruções também visam a felicidade humana e o bem-estar espiritual e social de todos os seres humanos. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. O papel da igreja
e o de proclamar o evangelho. Mateus capítulo 28, versículo 19. E aliviar o sofrimento promovendo o bem-estar social. Tiago capítulo 2, versículo 15 e 16. No âmbito social, por exemplo, a igreja pode e deve somar esforços no combate à fome, ao desemprego, à violência, à injustiça e à discriminação, dentre outros. Reitera-se que a justiça social sempre foi uma bandeira defendida pelo cristianismo. Tiago capítulo 1, versículo 27 e capítulo 2, versículo 15 a 18. A pauta social, todavia, foi sequestrada pelo aspecto secularista ideológico e também pelo liberalismo teológico que reivindica para si a paternidade das questões sociais. Karl Henry analisa que, na América do século XIX, parece que os evangelistas e os revivalistas que viajavam até a fronteira não só pregavam o evangelho da salvação interna, como também defendia os desempregados, desprovidos, ébrios, analfabetos, a viúva, o órfão, ameríndio, caçado e o negro escravizado. O avivamento teológico ligado a Karl Barth havia trazido no final das décadas de 1940 e 1950 uma forte reavaliação do idealismo social. Não será exagero dizer que o evangelho social teria se tornado prisioneiro de interesses radicais. Faltando a correção das escrituras e a direção do Espírito Santo, ele deixou de ser uma expressão saudável da consciência social da igreja e muitas vezes tornou-se refúgio para extremistas e anarquistas. O profeta Abacuque registra que os problemas sociais da sua época eram resultados dos pecados cometidos, tais como inversão de valores, violências e injustiças. Abacuque capítulo 1, versículo 1 a 4. Assim, o mal social tem origem no pecado, por isso, deve ser denunciado e abandonado por meio da pregação do evangelho. A prática do amor cristão é antídoto para as injustiças sociais. Ciente disso, Paulo escreve: quiséramos comunicar-vos não somente o evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. Esse sentimento paulino para com a igreja é comparado ao cuidado de uma mãe que se preocupa e protege os filhos. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7. Também é equiparado ao proceder de um pai amoroso que se interessa pelos problemas dos filhos. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 11, parte B. Era assim que Paulo encorajava, confortava e servia de exemplo à igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 11, parte A. Nessa direção, o dever cristão engloba a moral e o social. Salienta-se, porém, que o exclusivismo moral em detrimento de pautas sociais e, por sua vez, a cauda social em prejuízo da moral não retratam o genuíno evangelho de Cristo. Tiago capítulo 4, versículo 17. Segundo subtópico, dedicação altruísta. Paulo dedicou-se com profundidade à propagação do evangelho. Atos capítulo 20, versículo 24. Apesar do direito inerente ao seu apostolado, ele decidiu nada receber, ainda que podíamos, como apóstolo de Cristo, ser-vos pesado. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 6, parte B. Paulo teve uma dedicação altruísta em favor do reino, de modo que, sempre que possível, ele recusava ajuda financeira. Atos capítulo 20, versículo 33 e 34. Isso não significa que, quando necessário, ele não tenha recebido de bom grado o apoio pecuniário da igreja. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 17 e Filipenses capítulo 4, versículo 18. Contudo, em boa parte do seu ministério,
o apóstolo valeu-se do seu ofício de fabricante de tendas para prover o necessário sustento. Atos capítulo 18, versículo 3. E acerca disso, recordava aos irmãos do seu trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesado a nenhum de vós. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9. Para não se tornar um fardo para a igreja, Paulo desgastou-se numa atividade laboral extenuante. A Bíblia não condena a provisão financeira para os obreiros. O próprio Paulo escreveu: aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14. E ainda: digno é o obreiro do seu salário. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 18. O apóstolo explica que não usou dessas prerrogativas porque conhecia a extrema pobreza da igreja. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1 e 2. Que suportou as restrições para não criar obstáculo ao evangelho. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 11 e 12. Que tudo fez para ganhar o maior número possível de almas. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19. Nesse contexto, French Rickson enfatiza que a história do modelo de liderança sacrificial de Paulo ressoa através dos séculos e pode ser claramente ouvida por todos os que são chamados para as posições de liderança, quer sejam remuneradas ou não. Deve-se esperar que o ministério demande muita força de vontade, seja um trabalho árduo e exija muito daqueles que neles trabalham, aqueles que sinceramente cuidam de pessoas e honram o chamado de Deus serão considerados imitadores da dedicação de Paulo. Assim sendo, todos quantos possuem plena convicção da sua salvação e chamado são motivados a trabalhar não por vanglória humana, mas para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. O amor sacrificial e o abnegado trabalho são essenciais para o crescimento do reino. Quanto ao galardão, o escritor aos Hebreus declara que Deus não é injusto para esquecer-se da vossa obra e deseja que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança. Hebreus capítulo 6, versículo 10 e 11. Conclusão. Paulo foi submetido a uma série de provações durante o seu ministério cristão. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2. Não obstante, o apóstolo deixou-nos um exemplo de intensa convicção de nosso chamado e eleição em Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Destacam-se a sua convicção espiritual resultante do poder do Espírito. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4. A sua convicção moral como reflexo do temor a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 5. E a sua convicção social demonstrada pela abnegação em servir. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9. Ratifica-se que carecemos em nossos dias dessa firme convicção em defesa dos interesses do reino de Deus. Então, meus queridos, isso aqui foi o subsídio do livro de apoio da Lições Bíblicas Adultos, lição de número 11, editada pela editora CPAD, que trouxe o título Cultivando a Convicção Cristã. E na próxima semana, se o Senhor Jesus nos permitir, regressaremos aqui para deixar aqui o subsídio do livro de apoio da lição de número 12, que vai estar trazendo o título Sendo a Igreja do Deus Vivo. Então, que Deus em Cristo abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus.